Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros irmãos e irmãs peregrinos aqui presentes na Capelinha das Aparições, principalmente e cumprimentamos de modo especial a Associação Asa Vida e Cáritas do Vilar da Diocese de Lisboa e também o coro feminino Harmonia vindo do México. E todos aqueles que de facto nos acompanham através da internet, sede bem-vindos. Vamos celebrar o mistério da nossa fé ainda em tempo pascal. Estamos, de facto, a comemorar esta alegria que nos diz que Cristo vive e segue presente junto de nós, vive e ressuscitado. Iniciamos, então, esta Eucaristia da Ação de Graças, reconhecendo que nem sempre vivemos desta alegria de Cristo ressuscitado. Por vezes deixamos de rezar, deixamos de praticar as obras de caridade, e a fé vai arrefecendo, mas nós este ano somos chamados a sermos peregrinos da esperança. Por isso, em breves momentos de silêncio, imploremos misericórdia para sairmos daqui, deste lugar, com mais confiança, com mais esperança. Em breves momentos de silêncio, imploremos misericórdia para as nossas faltas. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus rico de misericórdia, tende compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, que amais a inocência e a restituís aos que a perderam, dirigi para vós os corações dos vossos servos, para que vivam sempre na luz da vossa verdade, aqueles que libertastes das trevas do erro, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, alguns homens que desceram da Judeia começaram a ensinar aos irmãos de Antioquia: se não receberes a circuncisão segundo a lei de Moisés, não podereis salvar-vos. Isto provocou um conflito e uma discussão intensa que Paulo e Barnabé tiveram com eles. Então, decidiram que Paulo e Barnabé e mais alguns discípulos subissem a Jerusalém para tratarem desta questão
com os apóstolos e os anciãos. Despedidos afavelmente pela Igreja, atravessaram a Fenícia e a Samaria, onde narravam a conversão dos gentios, causando grande contentamento a todos os irmãos. Ao chegarem a Jerusalém, foram recebidos pela Igreja, pelos apóstolos e pelos anciãos e encontraram tudo o que Deus tinha feito por seu intermédio. Ergueram-se alguns homens do partido dos fariseus que tinham abraçado a fé para dizerem que era preciso circuncidar os gentios e impor-lhes a observância da lei de Moisés. Então, os apóstolos e os anciãos reuniram-se para examinar o assunto. Palavra do Senhor. Vamos com alegria para a casa 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 do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos para a casa do Senhor. Detiveram-se os nossos passos às tuas portas, Jerusalém. Vamos com alegria para a casa do Senhor. Vamos com alegria para a casa do Senhor. Jerusalém, cidade bem edificada, que forma tão belo conjunto. Para lá sobem as tribos do Senhor. Vamos com alegria para a casa do Senhor. Vamos com alegria para a casa do Senhor. Segundo o costume de Israel, para celebrar o nome do Senhor. Ali estão os tribunais da justiça, os tribunais da casa de David. Vamos com alegria para a casa do Senhor. Vamos com alegria para a casa do Senhor.
Senhor esteja convosco. Permanecerei em vós, diz o Senhor. Cai, permanece em mim, dá fruto abundante. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu sou a verdadeira videira e meu Pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo que está em mim e não dá fruto, e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê ainda mais fruto. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que vos anunciei. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora como ramo e secará. Esses ramos apanham-nos, lançam-nos ao fogo e eles ardem. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e ser-vos-á concedido. A glória de meu Pai é que deis muito fruto. Então vos tornareis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs peregrinos, o Evangelho que acabamos de ouvir apresenta-nos uma imagem muito bela, uma das mais belas que Jesus nos deixou. Ele diz: Eu sou a videira, eu sou a verdadeira vide e o meu Pai é o agricultor. E nós, diz o Senhor, somos o quê? Somos os ramos. Somos os ramos. Esta imagem não deixa dúvidas, irmãos e irmãs, e não está com rodeios. Não deixa qualquer dúvida, irmãos. Porquê? Porque se o ramo se separa da videira, vós sabeis muito bem que um ramo que não está na videira não serve para nada, rigorosamente nada. E depois tem outra coisa, é que o ramo que não está na videira não dá fruto, não produz fruto. É impossível. Só unido ao tronco, o ramo pode viver, frutificar e dar fruto. Então, isto é uma grande lição para a nossa vida cristã, irmãos e irmãs, não há dúvida. O mesmo seria dizer, sem Cristo não há vida verdadeira. Com Ele e só com Ele, o cristão produz fruto e vida abundante. Sem Ele não há sentido, não há esperança.
Então, irmãos e irmãs, Jesus não só utiliza esta imagem fortíssima, como também vai apresentar, ou melhor, ele não apresenta só esta imagem como um vínculo sentimental ou simbólico. Ele está a falar da necessidade de haver aqui uma união real e concreta, feita de fé, oração, obediência e amor. É isto que o Evangelho de hoje nos fala. O ramo não escolhe se quer estar ligado à videira. Não é uma escolha. Não é uma escolha. Porque se o ramo estiver ou está ligado, ou então morre. Ou então morre. Então, da mesma forma, a nossa fé não pode ser algo opcional ou superficial. Hoje quero, amanhã não quero. Às vezes é assim. Hoje quero, amanhã não quero. Não é. Esta imagem é fortíssima e diz-nos que nós, para que o milagre aconteça, nós às vezes andamos à procura do milagre. E os milagres continuam a acontecer, irmãos e irmãs, ainda hoje. Mas para que o milagre aconteça, tem que haver intimidade, tem que haver união, tem que haver relação. Não pode haver separação, percebem? Isso nós vemos aqui muito bem quando olhamos para a vida do Francisco e da Jacinta e também da irmã Lúcia. Vidas totalmente unidas a Deus, a Jesus Cristo e a sua mãe, para fazer e cumprirem a sua vontade. Por isso, caros irmãos, nós somos chamados a vivermos intimamente unidos a Cristo, dia após dia, em tudo o que somos, em tudo o que fazemos, em todas as situações do cotidiano. Não pode ser só quando vamos à missa, ou quando vamos ao santuário, à casa da mãe. Não, tem que ser no dia-a-dia, na família, com os filhos com os pais, na universidade, com os amigos, nos locais de trabalho. Aí nós temos que estar unidos também a Jesus. A nossa fé não se pode resumir somente a ritos ou a celebrações. Não. Temos todos de ter consciência que, se não tivermos unidos a Ele, o milagre não acontece. Para além desta bela imagem, irmãos e irmãs, o Evangelho apresenta-nos outro, que é a poda. Quem é agricultor ou quem percebe de agricultura percebe que tem que haver poda. E o que é que isto representa? Jesus vai falar da poda. Todo ramo que dá fruto, o Pai poda para que dê mais fruto. Para que dê mais fruto. Ora, aqui está algo que nos custa aceitar, pois para muitos bastava dar frutos, mas Jesus ainda fala de uma poda. O agricultor, que é Deus, conhece bem a videira e também conhece o ramo, e ao analisar, ao ver o que impede o crescimento, o agricultor vai cortar ou limpar o que está a mais e remove o que distrai ou enfraquece. Irmãos e irmãs, também nós, na nossa vida, por vezes, também sofremos algumas podas. E às vezes elas são duras. São duras. E vêm em forma de sofrimento, de fracasso, de perdas, de desafios. É isto. E muitas vezes, nestes momentos, nós perguntamos ao Senhor, porquê a mim? Porquê a mim? É esta, às vezes, o que sai. Todavia, o olhar da fé ajuda-nos a ver que muitas dessas provações são autênticas podas. Deus está a cuidar de nós. Não está a castigar. Deus está a cuidar para que nós possamos dar mais fruto. Para que nós possamos, de facto, cada vez produzirmos mais. Está a preparar os nossos corações para que possamos, então, sermos aquilo que devemos ser, darmos frutos duradouros
e não apenas bonitas folhagens. Uma palavra também sobre a primeira leitura que ouvimos. Ouvimos um relato em que nos apresenta uma crise, uma discussão entre os discípulos, da primeira comunidade cristã. Havia quem dissesse que era preciso àqueles que se convertiam à religião cristã, que eles precisavam de observar as leis do Antigo Testamento, observar as leis de Moisés para serem salvos. E Pedro e Barnabé vão discutir a questão, colocam-se a caminho para irem a Jerusalém falar com os apóstolos. Ou seja, eles não vão ignorar o problema, não vão varrer as dificuldades para debaixo de um tapete. Ou seja, ao irem junto dos seus irmãos, vão discutir, vão discernir, vão procurar encontrar, através da oração e da escuta, o melhor para aquela comunidade. Também isto é estar ligado. Ou seja, é como se os ramos quisessem voltar à videira. Quando estes dois discípulos voltam a Jerusalém para falar com os apóstolos e com os mais velhos, é como se eles quisessem voltar a ligar, a religar. Então, irmãos e irmãs, não podemos, de facto, viver sem esta comunhão, sem esta escuta com os outros ramos. Nós precisamos, a nossa fé não pode ser uma fé individualista, tem que haver comunhão, ou seja, nós temos que nos envolver nas nossas comunidades. Enquanto família cristã, temos que celebrar os sacramentos, temos que ajudar no que seja necessário, porque senão somos ramos que não estão ligados à vida, e isso não produz fruto. Este exemplo que ouvimos na primeira leitura é um exemplo claro da sinodalidade. Algo que está agora e que ouvimos muito esta palavra, a sinodalidade, tem uma marca muito forte do Papa Francisco, é este caminhar juntos na comunhão para encontrarmos caminhos que nos ajudem, de facto, a anunciar o Evangelho. Mas só podemos fazer isto quando nos envolvemos todos, quando todos participamos, quando existe esta comunhão. Então, caros irmãos e irmãs, a liturgia da palavra de hoje convida-nos a fazer um breve exame de consciência. Será que estamos verdadeiramente ligados a Jesus Cristo? Será que estamos verdadeiramente ligados a Jesus Cristo? Ou vivemos a nossa fé cristã como uma mera aparência? Somos cristãos, mas depois vivemos como se Deus não existisse. Às vezes podemos cair neste erro, todos nós, dizermos que somos cristãos, e somos batizados, mas a nossa fé é muito mais do que uma assinatura num livro de registro de qualquer livro paroquial. Somos ramos secos ou existe em nós a vitalidade que vem da videira? E quando Deus nos poda, como é que reagimos? Irmãos e irmãs, saibamos pedir a graça de permanecermos unidos a Jesus. Saibamos pedir essa graça. Viemos aqui ao santuário com o coração, com muita coisa nas mãos, com muita coisa no coração, pedindo à Virgem. O que a Virgem nos pede é que nós possamos permanecer fiéis e permanecermos junto de Jesus, como ela sempre o fez. Maria nunca abandonou o seu filho Jesus, permaneceu e estava junto à cruz. Por isso, ela é para nós exemplo e modelo de seguimento. Ela pode nos ajudar hoje também a permanecermos ligados, unidos, como a imagem que ouvimos no Evangelho.
os ramos e a videira unido para produzirmos fruto. Só assim nós podemos dar muito fruto, como diz Jesus no Evangelho. Temos junto de nós um casal que vai fazer as suas bodas de prata. Nós somos convidados a rezar por eles e pelas famílias, principalmente por aquelas que estão a passar por alguma dificuldade. Vamos acolhê-los e vamos celebrar com eles a renovação das suas bodas matrimoniais. Então temos connosco o Manuel e a Maria da Conceição, que vêm da Diocese do Porto e celebram hoje as bodas de prata, ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes a vossa vida com um vínculo indissolúvel. Desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. E cada um de nós une-se também em oração pelas famílias. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. Podeis trocar as alianças. O Senhor vos guarda em todos os dias da vossa vida, seja o conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos, por Cristo nosso Senhor. Irmãos e irmãs, a novidade da Igreja é tão grande que os apóstolos só em concílio a compreenderam. Peçamos a graça de aprofundar o seu ministério e digamos com confiança: ensinai-nos, Senhor, toda a verdade. Pelos fiéis mais voltados para o passado e por todos aqueles que pendem mais para o futuro, para que escutem os sucessos dos apóstolos, oremos. Pelo povo hebreu que ainda aguarda o Messias e o cumprimento das promessas da Escritura, para que o Espírito de Cristo o ilumine, oremos. Ensinai-nos, Senhor, toda a verdade. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Ensinai-nos, Senhor, toda a verdade. Pelos pastores e fiéis das igrejas cristãs, para que amem a palavra anunciada por Jesus e peçam ao Pai
que os lave das impurezas. Oremos. Ensinai-nos, Senhor, toda a verdade. Por todos aqueles a quem Jesus chama seus irmãos, para que entendam que é da união íntima com Ele que nascem os frutos que o Pai deseja ver na sua vinha. Oremos. Ensinai-nos, Senhor, toda a verdade. Pelos cristãos mais comprometidos nas paróquias, para que trabalhem com entusiasmo e dedicação, sem imporem à força os seus critérios. Oremos. Pai Celeste, cuidai desta vinha que plantastes, limpando-a como só vós sabeis fazê-lo, para que dê colheitas abundantes por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei, Senhor, que em todo o tempo possamos alegrar-nos com estes mistérios pascais, de modo que o ato sempre renovado da nossa redenção seja para nós causa da alegria eterna, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolada, porque vencendo a antiga corrupção do pecado, renovou o universo decaído e restaurou o género humano na sua integridade original. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam todos os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros celestes proclamam a vossa glória, cantando numa só voz.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinda, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos com o Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seus esposos, bem-aventurados apóstolos, São Francisco e Santa Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Porque nos chamamos e somos de facto filhos de Deus, ousamos dizer com confiança filial: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Neste amor de Cristo que nos une e nos reúne, neste dia de alegria, saudemo-nos com um gesto de comunhão e paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Ouvi, Senhor, as nossas preces e fazei que estes santos mistérios da nossa redenção nos auxiliem na vida presente e nos alcancem as alegrias eternas por Cristo nosso Senhor. Temos em mãos esta pagela com oração de consagração a Nossa Senhora neste ano jubilar. Vamos rezar juntos com o nosso olhar fixo em Nossa Senhora. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima. Bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo. Ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor. No teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will now bless the religious objects. Benedicto ora li objeti religiosi. Agora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Caros irmãos e irmãs peregrinas, desejo-vos a todos uma santa e feliz peregrinação, que a vinda à casa da Mãe seja, de facto, este desejo de grande permanecer unidos a Cristo para poderes dar fruto abundante. Despeço-me com a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a